Bem-vindos uma vez mais ao 131, o talk show mais popular do código postal da minha mãe, a minha maior fã. Ah, no fundo, não há maior amor da vida do que o amor de mãe. E mesmo que os hajam, ou que não os hajam, há outros. E alguns destes são mais ardentes. Mas é isso, a gente já lá vai, porque é sobre isto que vamos falar hoje. O amor, meus amigos. Que melhor maneira de celebrarmos os 500 anos do aniversário do Camões, se não eu levar-vos à Ilha dos Amores Imperfeitos. De antes, eram perfeitos, mas com o turismo e a gentrificação, as coisas tendem a ficar um bocadinho mais merdola. Então, onde melhor começar se não justamente pelo amor à mãe natureza? Porque sem ela, nada do que há à nossa volta, que a gente acha giro e bonito e natural, seria como é. Nada no nosso belo jardim à beira-mar plantado, internacionalmente cobiçado, é como é. Bom, é graças a ela. O problema é que se quem ama cuida, é difícil ficar indiferente quando o coração verde fora do peito, em Portugal rural, se preferirem, ainda aqui há pouco menos de um ano, teve um amor bastante ardente. Boa tarde. O incêndio de Odmira já se vê do espaço. Agosto do ano passado, lembram-se? Éramos tão felizes e não sabíamos. Porque se o amor é fogo que arde sem se ver, imaginem o que é quando se vê do espaço. E eu não sou de teorias da conspiração. Ou melhor, eu sou, mais ou menos. Eu não acredito mesmo a sério, mas tenho-lhes um certo amor, porque realmente o mundo era muito mais giro e as coisas seriam muito mais interessantes se algumas coisas fossem verdade. Aquelas histórias dos Illuminati, ou se afinal o Adolfo tinha mommy issues, se vieram uns aliens antigamente para ensinar a fazer merdas tipo as pirâmides, ou se raptam as pessoas lá na América e os levam a naves e depois trazem de volta. Pá, porque no fundo é bom que isto seja um sinal, há uma espécie de profecia, uma cena tipo um romance histórico ao sci-fi. Porque se não for, eu não sei. Mas eu acho que estamos mal, porque se não desde então, sem nenhum esforço, temos genocídio na faixa de Gaza, tipo solução final, a ironia do que são israelitas fascistas. E os russos faleceram lá, o Navalny e logo o Putin ganhou, como era óbvio. Mas isso era igual se ele tivesse vivo ou morto, preso ou solto. Ele não só não ganhou as eleições, como tem vindo a ganhar terreno na influência internacional. E até países como a Guiné-Bissau, parte da CPLP, estão agora mais perto da influência russa do que da portuguesa e ocidental em alguns aspectos. Mas na guerra também. Maioritariamente porque os americanos passaram meses a vai-balas em relação à entrega de fundos, equipamentos, armas e munições para o esforço de guerra ucraniano. Os mesmos ucranianos e o Partido Republicano, em concreto, que é bem capaz de fazer eleger o Trump novamente, o mesmo que acabou de ser condenado e corre agora contra o atual presidente. E que, segundo o Luke Skywalker, disse que ele era o Obi-Wan Kenobi. E eu, sinceramente, acho isto péssimo. É injusto. É que, pela lógica, isto faria do o Darth, Trump, o Darth Vader. O que, por um lado, é bestial, porque a América é tão à frente que as piadas já vêm feitas. Só que, por outro, eu acho injusto, porque eu sempre quis ser o Darth Vader. Eu e milhares e milhões de miúdos. E do nada é o Trump. Eu espero que isto não seja canon, porque ele não é fixe o suficiente para ser o Darth Vader. Eu faço um baixo assinado. Mas voltamos à Terra. E acabámos de ter o ano mais quente da história do ter calor. E este não está a ser muito melhor. Depois tivemos um pequenino golpe de Estado, numa espécie de processo vazio que não deu absolutamente nada, depois de 4 anos de investigações e escutas, e em parte por causa disto, este clima de corrupção que se levanta, nas eleições seguintes, que lhe sucederam, a extrema-direita elegeu 50 deputados de 230 possíveis. Ora, isto é apenas uma amostra minúscula do que aconteceu desde agosto para cá. Portanto, sim, é bom que isto tenha sido mesmo uma sinalética cósmica, tipo uma ideia rural espacial, e que agora que passou o cometa azul, tenhamos entrado na segunda fase da profecia. E que agora vem aí uma caravela espacial, uma cena tipo Yamato, uma cena cheia de lusitanos do espaço para nos salvar e levar à glória do Quinto Império. E sim, ele nunca morreu. Ele foi levado por aliens em Alcácer Quibir, foi completado e agora está de volta, melhor do que nunca. E pronto. É que aí sim, os luso-aliens é que seria importante haver unidade e consenso nacional para receber migrantes, discutir a integração com eles. Afinal, eles são como a gente, mas não exatamente. E a gente na altura não sabia. Mas os retornados foi só um treininho que a história nos deu.
Ou então isto foi só um crime hediondo e esta é a minha maneira de lidar. No fundo, em agosto é fogo posto. Mas não só pela natureza que o nosso coração arde, e muito menos por teorias da conspiração nem fantasias. Uma das coisas que ardemos, em particular, são as artes e a cultura. Se for nacional, ainda melhor. E uma coisa que a arte tem, que é escandalosa, graças à democracia, é a facilidade de dizer e exprimir como quiser. E isto pode fazer qualquer um. Mais ou menos. Pode quem poder e quem conseguir. Quem for incapaz, na verdade, que é tosco como eu, só pode admirar. Mas há uma arte que muitos esquecem e na qual eu sou muito bom, que é política. Que é a arte de transformar qualquer tema ou qualquer palavra, nos estudos mais avançados, numa questão política. Para vos dar um exemplo muito introdutório, bastam as palavras público e privado. Estas são fáceis, quer dizer. O público é direto, sempre assumindo que tudo o que é do espaço público vai ter sempre qualquer coisa a ver com política, né? É por isso que a gente vota para saber isto, é certo e sabido. Mas de uma maneira ou de outra, e seja por pouco ou seja por muito, também tem que ver com o espaço privado. Que tem temas políticos. O problema é que eu agora falei em política. Públicos e privados, logo as vossas cabecinhas entram em 2 esquemas. Temos o olha, olha, que eu sabia que ele era comuna, vai dizer: "Camarada, a revolução não tarda, e graças à grande burguesia portuguesa ter uma trela de seda que eles estouram a cada X anos e que depois a gente aceita sempre comprar outra com o poder e o do peer pressure da União Europeia, a gente vai comprar outra maior ainda. E eles puxam ainda outra vez, meio prometem sempre que desta vez é que eles não se esticam. Mas o povo revoltar-se-á, esmagado pelas taxas de juros e a opressão da ditadura da grande distribuição, movidos pela ação determinante e a fulgurosa confiança do mundo novo." Ou então, é simplesmente pelo lado dos privados. Pensamos logo que o Estado mexe demasiado nos bolsos privados e das pessoas também, principalmente em relação aos impostos, às taxas e taxinhas, a todos os roubos extraordinários, isto para dar sempre aos mesmos. Embora que essa conversa de dar sempre aos mesmos é barrete, e como a gente viu da última vez, nós estamos na média dos nossos parceiros. E para as grandes empresas, a maior parte das vezes até acaba por ser o oposto. Só que essa é a percepção. Mesmo que essa percepção seja um bocadinho esquizofrénica com a realidade. E às vezes a percepção é tudo o que importa. Muitas vezes mais vale parecer do que ser. E é por isso que, bom, nós somos tanto comunistas como fascistas. Somos ambos e somos mais. Somos socialistas e capitalistas, parlamentaristas e presidencialistas, racistas e humanistas, alarmistas e vigaristas. Isso e todos os istas que vos venham à cabeça e mais um par de istas que ainda nem sequer constem da lista. E a esses, bem, declaradamente acrescento-vos plagiarista, que esta piada nem é minha, se não me engano, é até de uma revista. Só que isto não é roubar. É tipo usar um sample. É uma arte por si só. Portanto, não é plágio. É referência e é homenagem. E mais, já que estamos nesse capítulo, digo-vos que este circo é independente. Ou pelo menos será independente até alguém nos quiser patrocinar. E depois logo se vê. Para vos ser franco, a música que der eu danço. Não é preciso muito, eu vendo-me barato. Houve, por meia dúzia daquelas ferramentas bacanas do Lidl, eu até lives de fato treino fazia. Pá. Mas somos também apartidários. Portanto, eu estava a dizer. É como quem diz, nós não temos qualquer filiação, nem compromissos partidários desses compromissos, nem quaisquer outros, com nenhuma espécie de, sei lá, de coisa, do poder, instituições, clubes, igrejas, maçons, escuteiros, nada dessas coisas, Paulo. Talvez seja sintoma de ser antissocial, mas ainda assim uma coisa não invalida a outra, portanto é verdade à mesma. E voltando ao assunto, eu quando vos dizia que às vezes as relações políticas até ao nível do privado, o que eu vos queria dizer Vai para fazer um pequeno protesto, que é o seguinte, só dizem bacuradas aqui na... não era nada daquelas bacuradas, era sobre uma ou outra coisa, algo muito mais gostoso e saboroso, mantendo isto ok para miúdos e graúdos que se choquem com facilidade. O que nós estamos a falar aqui é ao nível da charcutaria e do marisco. Eu estou a falar a sério. Se bem que no caso da charcutaria as coisas não são bem assim. Nunca ninguém legislou diretamente sobre a chouriçada ibérica, ou pelo menos não desde o tempo em que a gente achou mal que houvessem tomatadas de alheiro, em vez das mais típicas tomatadas lusitanas de chouriça, linguiça e umas quantas morcelas. Isto porque a tomatada de alheira ficava mal porque não tem a pele toda. Então a gente começou a fazer uns barbecues de alheiras, e isto a toda a hora e todo instante, mas coisas, pá, em grande, aquilo era a queimar a sério.
Pá, metiam a feijoada da ponta a um canto. Mas pronto, no fundo, passado uns tempos, lá enjoámos o do cheiro, porque o fumo da alheira a arder entranha-se na consciência de uma maneira diferente da sardinha e da febra. E mesmo que não sejam veganos, aquilo bate diferente. Então a gente baniu as alheiras para a Holanda e para a Alemanha e não sei o quê, e eles viveram felizes para sempre. Não? Não, apareceram os alemães que fizeram como de costume. Pegam nas nossas ideias, sem pagar royalties, nem agradecer, nem mencionar, fazem em mais e em melhor. E reaproveitaram esta coisa portuguesa das saralheiras para nos vermos livres delas. Só que aprenderam com os nossos erros. Eles faziam em forninhos fechados, que assim o cheiro não se espalha nem se entranha. Mas pronto, isso já não foi com a gente. E a parte que até foi com a gente já foi há 500 anos atrás. Isto foi no tempo em que ainda nem tínhamos encontrado o Brasil, nem descoberto o Farrobadó, e no máximo, como disse no início, é uma lei para a chouriça, mas muito indireta. Porque já o mexilhão privado, o berbigão alheio, esse teve reserva de propriedade do Estado até há não muito tempo atrás, até 2007, e isto foi há 16 anos atrás, depois de ter perdido o voto a primeira vez em 98. Há pouca gente sabe, mas isso explica porque é que o Gil nasceu com aquela má formação na cabeça que parece um besouro. É que a mãe tentou fazer um aborto clandestino, um desmancho. Só que a coisa não correu bem, e quando puseram a mão, puxaram para fora, puxaram o ossinho, a mileira depois cresceu assim. Durante o parto também faleceu porque o Gil a ceia arrebentou-a toda, porque aquilo é doce, e foi um escândalo escondido. Então o Guterres e o Sampaio, na altura, pá, viram que aquilo parecia uma onda e aproveitaram o miúdo para fazer a mascote da Expo 98, para ver se fazia umas gorjas, para fazer a vidinha. Mas enfim, uma coisa engraçada é que a geração Z, os bebés nascidos entre 97 e 2010, é uma geração que tem um nome não engraçado como a minha. Eu, como gosto de ajudar os desafortunados, e tendo em conta as datas, eu até sugiro que eles sejam uns abortos, porque nunca saberemos quantos deles teriam nascido se os pais tivessem tido a opção de escolha. Derivado a isto ter passado, criou-se uma espécie de enreceabamento invertido, porque eu não pude dar a opinião, foi a última vez que eu não pude dar, mas ganhámos à mesma, e eu fiquei com este amor assim meio alternativo do direito da escolha, mesmo que eu não possa dizer nada sobre isso. E como há quem adorasse dificultar o acesso e apertar cada vez mais o processo do aborto, limitando assim o direito de escolha da mulher em relação ao seu corpo e à maternidade, até que o conseguissem reverter de todo, é bom lembrar que não são só os núncios do CDS, nem aqueles vampiros daquele livro, nem os elementos daquele partido. E tanto não o são, que esta é uma daquelas situações em que se misturam os amores em perpendicular. Por exemplo, o nosso ainda, por enquanto, Presidente da República, foi uma das principais figuras do lado no não, na altura. No caso chamava-se assim não. E algo que foi denotado e marcado para sempre pelo humor político, como este sketch inesquecível. Não nos deixa esquecer. Assim não, porquê? Porque a pergunta que nos é feita no referendo é uma pergunta mentirosa. Uma coisa é a despenalização do aborto, outra coisa é a liberalização do aborto. Concordo com a primeira parte da pergunta, discordo da segunda parte da pergunta. Tenho dúvidas em relação a 3 vírgulas. E sou contra o ponto de interrogação. Portanto, se a pergunta fosse, concorda com a despenalização da mulher que aborta num sítio todo badalhoco sem condições nenhumas, eu votava que sim. Agora, num estabelecimento de saúde autorizado, não. Isto não é um bocadinho incoerente? Psst. O aborto é proibido. Mas pode-se fazer. Mas é proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. Assim como o presidente, por alturas da JMJ, ouviu um ralhete sobre a eutanásia. E não só ele se deixou ficar, como isto deixou o homem devastado. Eu arrisco a dizer que ele está catatónico. Ele dizem que ele vai nadar e rezar de Fátima de 15 em 15, a cada 15 dias. Agora, pá, eu posso não ser nenhum fundamentalista católico, mas eu atendei na catequese. Eu digo-vos já, a penitência que devia ser para ele, pá, coisa, era uma vez para a doca do Bom Sucesso, cacholada logo ali, de fato e tudo, braçadas por esse rio acima, até chegar ao Castelo de Almorol. Depois, aí, arreda caminho a pé, vira à esquerda, com uma paragem obrigatória pelo entroncamento. Aí aproveita para refletir e ver se encaixa melhor na cabecinha dele como é que o Tuga se sente quando ele faz as figuras que ele faz. Por acaso, às vezes tenho saudades do que ganhava quando fazia análise política e ninguém gozava comigo. Eu é que gozava com eles. Adeusinho. Por outro lado, aquilo que não lhe ocorreu dizer ao Kiko,
ao Papa, não é esse, não sejam burros. É que ninguém lhe perguntou, até porque esse, o Papa, não vota cá nem é de cá. E, bom, é tudo. Àqueles que se aguentaram até agora, parabéns. Podem continuar a ser pobres à vontade, mas pelo menos já fazem parte de uns 40%. Pode não ser o 1% daquele que impressiona, mas é que 40% já é alguma coisinha. E já que é assim, já que ficaram até aqui, não se esqueçam de subscrever e de fazer like e de mandar para o grupo da família e partilharem no trabalho. Podem ver todos em horário de expediente. E por um lado pode ser team building, como pode ser uma espécie de ação de combate laboral. Já eu quero-me despedir dizendo, que prometo-vos, ver daqui em breve, se vocês me quiserem ver outra vez, e juntos explorarmos o espelho desta coisa, os desamores.